um conselheiro homem receberia. Eu acho que interessante, a África do Sul também tem um percentual alto. Também por causa do sistema de cotas. De cotas que começou com a questão racial e provavelmente já está também na questão sexual. Mas a gente começa como isso? Por causa da questão da diversidade, né? Tudo isso é focado em diversidade. E até o próprio código do IBGC fala que é muito importante a diversidade. Ele não fala explicitamente na posição da mulher, mas ele fala que é extremamente importante eu ter a diversidade, perfis de liderança, conhecimento. E isso a gente consegue, não só com a mulher, mas com pessoas vindas de outras áreas. Não adianta numa instituição financeira, por exemplo, eu ter conselheiro só do mercado. Eu acho que você tem um olhar... É um conselho que tem uma certa diversificação, é Sem dúvida. Você consegue ter olhares diferentes, né, sobre uma mesma questão, e isso enriquece. Uma pesquisa da McKinsey, professor, eu sei que o senhor já vai falar em seguida, ela pegou, ela fez o estudo de rentabilidade, diz que as empresas que têm mulheres no conselho, das que melhor performam, as empresas com mulheres, elas performam 22%, enquanto as outras performam 15%. Aparentemente tem um efeito positivo a mão feminina. Dura tem que aguentar, né? Positivo, tem efeito positivo, porém muito perigoso. Por quê? Eu vou ficar com a primeira colocação da ilustre Ana Paula, que é a da meritocracia, em detrimento de cotas. Porque eu, francamente, acho que não há nada mais discriminatório do que a própria imposição de cotas. E que alguns países os tenham adotado, eu acho que a nossa realidade envolve uma tendência contrária, haja vista o presidente do Superior Conselho de Administração brasileiro, hoje que é a presidente ou a presidenta, como se diz, é uma mulher, né? Então nós estamos assistindo a uma ascensão meteórica feminina que, aliado que fosse a imposição de cotas, veria isso com muita preocupação. Não que eu tenha nenhuma restrição, ao contrário, são todos muito bem-vindos, mas que essa diversidade seja pelo aspecto de contribuição, pelo mérito, já que essa questão envolve uma discricionariedade que é a própria disputa pela eleição de um cargo ou da contratação. Quer dizer, a discriminação generalizadamente já é restrita, é vedada, né? Eu acredito que essa ascensão já está acontecendo até em um ritmo alucinante. Eu tenho uma posição... Exagero, alucinante. E veja bem, desculpa, mas o mundo é das mulheres... Está querendo agradar. O mundo é das mulheres há muito tempo, que os homens são marionetes das mulheres. Mas as mulheres têm que trabalhar muito mais para provar a mesma coisa. Mas peraí, as mulheres, quando obtiveram essa igualdade, já há muitos anos, não se satisfizeram com isso e quiseram, inclusive, suplantar o homem, tendo várias personalidades ao mesmo tempo. Esse aqui é o negócio. Nós partimos aí por uma radicalização do papel feminino que acuou o homem de tal forma que nós temos aí um percentual imenso, né, de homens unindo-se aos seus pares, os seus semelhantes, quer dizer, as uniões de homens com homens, pela própria opressão feminina. Nossa! Eu sei que você vai me ver, Você está fazendo apologia. Não estou fazendo apologia, estou só fazendo uma ponderação. Perdeu o foco. Não é perda de foco. Vamos voltar. Eu acho que eu estou tentando fazer um papel moderador. Lide que ele já tem há muito tempo aqui. Papel moderador. Não, agora no final vai ser culpa da mulher. Não, chega. Eu queria saber, uma curiosidade que eu tenho em relação a Ana, professor. Quais as dificuldades que você encontrou ao longo desses poucos anos de carreira na ascensão profissional?
Ou quais você não, Quais você não encontrou? Acho que é mais fácil o contrário. Vamos mudar a pergunta. O que você acha que a mulher, vamos falar uma forma dele, o que você acha que a mulher, então, tem que suplantar de uma forma geral? Olha, começo pelo comentário que eu acabei de fazer. Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais em um momento em que... numa situação em que a mulher já exerce múltiplas tarefas, né? Então filhos. Vamos agora... Vamos combinar que isso acontece, né? Vamos estar combinando. Isso é inevitável. Ao passo que, na verdade, para o homem é diferente. Isso é fato. Mas sempre tem que estar se provando. Diariamente. Tipo, que outras coisas? Você tem mais alguma? Diariamente. Porque Porque tem umas coisas que a gente imagina. Isso de falar de que a mulher tem que trabalhar é verdade. A gente tem essa noção, a gente vê, inclusive. Que outro tipo de coisa que você vê acontecer que, por exemplo, favorece o homem? Pô, ele por exemplo, é pai de família, então ele tem que sustentar a casa. Já viu isso? Esse tipo de comentário? Sim, mas agora hoje em dia você vê até que esses papéis estão se invertendo. Você vê muitas mulheres que arcam também com... Tem uma maior contribuição na receita da família. Tá. Então eu acho que isso de quem sustenta... Tem cara, por exemplo, que tem dificuldade de receber ordem de mulher? Você já sentiu isso alguma vez? Não, eu particularmente não. Não tive esse problema. Eu acho que... O que eu diria mais? Talvez agressividade... um comportamento, mas eu não colocaria isso como uma característica masculina ou uma característica feminina, porque eu já trabalhei com mulheres que... Nossa. São verdadeiros verdadeiros homens, melhor nem comentar. São generais. Mulher é inimiga? Mulher acho que é pior. É problema? Eu acho que talvez seja pior. É um perigo. Mas eu acho que as pessoas, elas andam muito agressivas. Num banco eu imagino. A gente sente uma tensão. A agressividade cada vez maior. Então, em função disso, o que é mais importante que eu julgo é a inteligência emocional. Então... Hoje já mudou de nome, né? Paciência sem limites virou inteligência emocional. Não, porque a gente vai... Você tem que aprender a navegar. Exatamente. Com as pessoas. A rota de colisão acaba vencendo o mais forte ou o mais maldoso, né? Que afasta o mais competente. E o que assim. Eu diria, sim, está ótimo. Mas o que eu falo é que, até escrevi um artigo sobre isso, chega um ponto em que a aptidão acadêmica não basta mais. Sim. E conforme você vai ascendendo, diria que talvez essa aptidão vá diminuindo e o que vai ficar, quer dizer, vai diminuindo não, vai se tornando um pouco menos importante, e o que cresce aí é a sua habilidade em fazer as alianças, a habilidade no convencimento das pessoas, em se colocar no lugar do outro. Ganhar adesões. Ganhar adesão, mas tudo isso desde que você também não fique doente, por exemplo. Não tenha que tomar medicamentos antidepressivos. Então aí entra a inteligência emocional. Porque o ambiente corporativo está cada vez... É um negócio que não se fala, né? Mas a droga está cada vez mais presente, né? Porque o cara não aguenta mais, às vezes ele não aguenta a pressão, às vezes ele não aguenta a insatisfação dele em subir, não aguenta a pressão da competição dentro do trabalho. E é isso que nós estamos falando, a pressão por resultados de curto prazo, essa a mobilidade e a velocidade de mudança em si, né? E também o fato de que as pessoas estão muito descartáveis hoje em dia, não é isso? Quer dizer, hoje a consideração, né, por elementos como lealdade, dedicação, tal, será que são tomados em conta, ou o que importa é o marketing pessoal, é o resultado? Por isso que eu acho que nesse comitê de remuneração é importante, foi uma decisão importante, estabelecer esses percentuais. Um percentual maior você receberia cash logo no início, e depois o restante diferido em 3 anos. Então você consegue mitigar esse problema. E para áreas de suporte, até como, por exemplo, a minha, né, que é a área de compliance, a remuneração fixa tende a ser maior com um bônus menor. Né? Porque isso também está ligado assim, à independência
funcional, que é um dos pilares aí da nossa atividade. E o compliance não pode se sentir ameaçado ou intimidado a vedar ou não recomendar uma operação, porque o cara do business vai se chatear. Mas isso acontece muito, né? Nesses casos de problemas financeiros, a gente vê que muitas vezes aconteceu isso. Os caras passam por cima como trator e querem fazer e gerar um resultado. E outra coisa que você falou também, é essa postergação do bônus, porque às vezes ele faz uma operação no primeiro ano que gera um lucro extremo, só que a operação vai dar problema no terceiro ou no quarto ano, então, talvez ele não está mais no banco. Mas por isso que isso é bacana. Não é isso? Fideliza a pessoa. Mas como é que você, exatamente, como é que você vê isso no mercado? Porque ao mesmo tempo que muitos bancos não querem pagar, quando esses bancos dizem nós não vamos pagar, imediatamente as melhores pessoas vão para outras instituições, não é isso? Teria que ser um acordo muito grande. Não, mas é que a gente já tem aí a FEBRABAN está se mobilizando, tem um comitê de remuneração, isso está sendo estudado, os bancos todos, membros da Federação dos Bancos, vão ter que aderir. E no caso de banco estrangeiro? Que o cara recebe, não está sujeito, enfim. Mas você recebe o quê? Exemplo, você fala, na União Europeia também existe esse comitê de regulamentação, remuneração. Não, mas a gente sabe que, e você é muito melhor do que eu, que você tem mais experiência, mas a gente sabe que muitas operações são feitas aqui no Brasil, por